Bom dia. Agradeço a presença de todos, em especial das professoras componentes da banca, Tereza Cardoso, professora Altina Ramos e minha orientadora, professora Lúcia Mante. É com muita satisfação que apresento a minha dissertação, que tem como título Os Jogos Digitais da Ação Brasileira, uma análise de artigos científicos. Tive a oportunidade de constatar, tanto em escolas e universidades, como nos diversos locais onde trabalhei, organizações civis e militares, o fato dos jogos digitais irem e ocuparem cada vez mais o tempo na vida das pessoas, crianças, jovens e adultos. A ideia de pesquisar sobre os jogos digitais na educação surgiu no final do curso, durante a unidade curricular Investigação Educacional, quando abordamos as diferentes perspectivas e etapas de uma investigação. Ao buscar pesquisas bibliográficas da área da educação, deparei-me com a dissertação da professora Natiele Elorza sobre o uso de jogos para o ensino da matemática. O tema provocou em mim uma série de reflexões sobre inovação, tecnologia e eficiência na educação. Na época, eu estagiava como professor de matemática em uma escola pública do Rio de Janeiro. Posteriormente, a dissertação de Zapala Guimarães, Virtual na Educação, serviu de sugestão e guia inicial para a realização de uma revisão sistemática da literatura com o suporte do Inamutec, Programa Estatístico para Análises de Conteúdo. A partir desses fatos e considerações, estabelecemos a seguinte questão de partida: como os artigos científicos apresentam e compreendem os jogos digitais na educação brasileira? Fundamentados nessa pergunta, definimos o objetivo geral: analisar a produção de artigos sobre os jogos digitais em revistas científicas, selecionadas dentre as classificadas no banco da CAPES no contexto da educação brasileira. O objetivo geral foi desdobrado em objetivos específicos que consideraram verificar as perspectivas e tendências dos artigos, dados da educação envolvidas, o desenvolvimento do tema ao longo do tempo, bem como dificuldades, desafios, referenciais teóricos, metodologias e os jogos mais empregados. A fundamentação teórica apresentou conceitos e elementos, tanto dos jogos digitais como dos não digitais. Nossas principais referências foram Huizinga, Zhu, Mark Prensky, Paul D, Bula e Cap, e no contexto brasileiro, os professores Francisco Tupi e André Bataiola. Examinamos também as conexões dos games com a educação, indústria e mercado, sobretudo no Brasil. Nesta parte do estudo, nossos principais guias foram Mark Prensky e João Matar, além de pesquisas sobre games realizadas no Brasil nos últimos anos. A dissertação foi orientada pela metodologia mista. Com base na questão de partida, entendemos que a predominância da vertente qualitativa era mais indicada, pela necessidade de descobrir e compreender causas, opiniões e modificações de práticas. Para alcançar os objetivos, a pesquisa foi delineada pela revisão sistemática, foi arquitetada a partir do processo concebido pelo professor Paulo Faria em seu livro Revisão Sistemática da Literatura. Partindo de uma questão de investigação clara, seguimos o sistema apresentado neste quadro, com uma mínima alteração, que foi submeter os artigos aos critérios de exclusão antes do de inclusão. Na elaboração da equação de pesquisa, para consulta ao banco de dados da CAPES, consideramos as variadas denominações para jogos digitais, games, videojogos, jogos eletrônicos, etc., o que contribuiu para um levantamento mais abrangente. Assim, utilizando o operador de busca de alternativa OR, elencamos os diversos vocábulos referentes aos jogos digitais. E a fim de obter apenas resultados relacionados ao contexto educacional,
utilizamos o operador de adição em tema Educação. Chegamos então a um conjunto de trabalhos no qual utilizamos os seguintes filtros disponíveis na base de dados. Artigos, a fim de excluir resenhas editoriais e glossários. Filtro revisados por pares, por considerar a qualidade da caráter acadêmico do estudo. E selecionamos apenas artigos em português, considerando o contexto Brasil. Não houve limitação de horizonte temporal, pois trata-se de uma temática relativamente recente. Obtivemos então 730 artigos. Guiados pelos critérios de exclusão, chegamos a 49 artigos relacionados ao nosso estudo. Como a equação de pesquisa e os critérios de exclusão atenderam integralmente à questão desta revisão sistemática, os critérios de inclusão serviram para verificar a conformidade do corpus e realizar uma primeira análise dos artigos. Já na descrição do corpus, foi possível verificar que a maior parte dos trabalhos abordou exclusão formal, o que era esperado, pois, em geral, a educação é pensada em termos de ensino tradicionais. Porém, como pesquisadores, consideramos fundamental que a educação seja percebida de forma mais ampla. Foi então relevante constatar que 20% do corpus tratou exclusivamente 10% da educação informal. E ainda que 6 artigos versaram sobre mais de uma modalidade da educação. Quanto às áreas de conhecimento e disciplinas, destacaram-se a matemática, saúde e educação física. Na área da saúde, verificou-se principalmente o uso de simulações. Se considerarmos a educação física contida no domínio da saúde, esta passa a ser o campo de aplicação de 1/4 do corpus. Com relação ao nível escolar, o ensino fundamental e o ensino médio foram os mais presentes, revelando a forte identidade dos games com crianças e adolescentes. O pesquisador mais referenciado foi Bowlby, seguido por Mark Prensky e Jane McGonigal. Dentre os autores brasileiros, destacaram-se Lin Alves e José Valente. Quanto às gráficas, os livros mais citados foram o clássico Homo Ludens, de John Huizinga, e Bons Vídeos, Mais Boa Aprendizagem, de James Bowlby. Entre os brasileiros, Game Over, também da professora Lin Alves. Ressaltamos o grande número de menções aos parâmetros curriculares nacionais para orientar a educação no Brasil. Tal fato evidencia a tentativa de inserção, de modo protocolar, dos games aos conteúdos ministrados nas escolas brasileiras. Quanto à distribuição geográfica, percebemos que as publicações envolveram predominantemente instituições e pesquisadores das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Destacamos a presença de uma autora portuguesa, Nélia Maria Pontes Amado, agregada à Universidade do Algarve. A predominância das regiões citadas deve-se provavelmente ao maior desenvolvimento econômico e social das mesmas, em especial pelo maior número de universidades. Antes de utilizarmos o Iramutec, realizamos uma análise preliminar na qual foram destacados temas recorrentes e relevantes, dentre os quais feedback, ludicidade dos games, como o desenvolvimento da cognição e das habilidades. Em seguida, preparamos as conclusões dos artigos e as submetemos ao Iramutec. Constatou-se a existência de 6 mundos lexicais, divididos em 2 grupos. Considera o caráter social e o potencial desenvolvimento intelectual decorrente da prática de games. E o segundo, concebe os jogos digitais como uma ferramenta de ensino inserida em um sistema escolar. Dentre os artigos com foco na educação profissional, educação física, cultura e educação básica, houve um equilíbrio entre as abordagens práticas e teóricas. Por outro lado, nos artigos que versaram sobre interatividade, educação curricular, matemática,
sala de aula e o papel do professor, o caráter prático prevaleceu. A predominância na totalidade dos artigos de caráter empírico revela o desejo e entusiasmo de empregar os jogos digitais como ferramenta de ensino e aprendizagem, o que pode ser visto como um fator positivo. Como aspecto negativo, há que ressaltar que os trabalhos apresentaram tão somente ações isoladas e incipientes. Observou-se a ausência de práticas maiores em tempo e intensidade. Como principais dificuldades e desafios verificamos a necessidade para que os docentes possam empregar, de forma adequada, os games e outras tecnologias. A desigualdade de oportunidades decorrentes da indisponibilidade de computadores e da internet de boa qualidade. E as poucas ações públicas e privadas de incentivo à pesquisa no setor. Ao verificarmos o desenvolvimento do tema ao longo do tempo, constatamos que os artigos obtidos na plataforma CAPES mais antigos datam de 2007 e são estudos de viés teórico. Os primeiros artigos de caráter prático aparecem somente em 2012. Para complementar o estudo, recordamos 2 mapeamentos de teses e dissertações sobre games de educação brasileira. Um de Lin Alves, que abrange o período de 1994 a 2010, e outro de João Carvalho, de 2011 a 2016. A dissertação, que aparece em 94, refere-se a um estudo teórico sobre a relação da criança com os videogames como uma nova forma de brincar. Ao observar os 2 gráficos, verificamos uma correlação entre a quantidade de teses produzidas e o número de artigos publicados, declínio desde 2007 e crescimento a partir de meados de 2010. Uma possibilidade da causa do decréscimo é o corte de recursos para a educação que ocorreu na época. Já a ascensão coincide com o aumento do número de desenvolvedores de games no Brasil. A abordagem qualitativa foi a metodologia dominante, sendo a revisão bibliográfica e o estudo de caso as mais utilizadas. Dentre os estudos que realizaram coleta de dados, as técnicas mais empregadas foram a observação, o questionário e a entrevista, recursos normalmente empregados nas pesquisas qualitativas. Apresentamos, então, o percurso realizado e um resumo obtidos nesta pesquisa. Como limitações desta dissertação, constatamos que muitos autores que contribuíram para o nosso crescimento no estudo do tema não apareceram no corpus. Seguimos, então, a recomendação da professora Altina Ramos, registrada no prefácio do livro. Incluímos esses autores em momentos oportunos do trabalho. Outra restrição está nas conclusões, pois aplicam-se ao âmbito da educação brasileira. Não podem, portanto, ter seus resultados generalizados para outros contextos. Como professores, acreditamos que esta revisão sistemática da literatura tem a capacidade de estimular outras questões sobre jogos digitais na educação, tais como a interação decorrente da prática de jogar, os serious games na educação intencional, a influência dos games na educação informal e, apesar de não diretamente relacionada a esta pesquisa, a gamificação. O emprego da plataforma da CAPES, que disponibiliza periódicos de forma pública e de fácil acesso, pode ser um incentivo a jogos digitais e outros temas. Desejamos, portanto, que este trabalho possa servir de ponto de partida para outros pesquisadores, contribuindo com o desenvolvimento do tema e proporcionando um olhar mais amplo sobre a educação. Neste contexto, concluímos nossa apresentação com uma frase do professor Francisco Tupy. Para o conhecimento, o pensar e a reflexão, não existe game over.